Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio a presidente do PT em Chapecó, Karen Machado, para falar um pouco mais sobre ações do partido no município, cenário eleitoral, entre outras pautas defendidas por ela e também pelo partido. Karen, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, Vitor. Agradeço o espaço, agradeço o Jornal Diário do Iguaçu. É um prazer estar aqui com vocês para dialogar sobre política. É um assunto que eu gosto muito. Perfeito, Karen, hoje como é que está sendo a, a estruturação do partido em Chapecó? Bom, o nosso partido tem uma nova composição de diretoria e de executiva, né? Inclusive, ontem à noite fizemos uma reunião da executiva, que temos feito periodicamente, reunido o diretório, reunido a executiva, para dialogar ações sobre as eleições 2026, sobre as pré-candidaturas, sobre a conjuntura política. E posso te dizer que estou muito feliz com os rumos que o partido está tomando, né? As pastas estão se movimentando, dando ênfase à pasta que ontem se reuniu, né? Nós reunimos a bancada dos parlamentares através da pasta das relações internacionais. E, enfim, todas as pastas da executiva estão se movimentando, e o que demonstra que o nosso partido está organizado, está mobilizado e está entusiasmado para as eleições de 2026. Como que está sendo, quais são os nomes aqui de Chapecó que estão sendo preparados para as eleições e postos como pré-candidatos? De 2026, os nomes que estão colocados como pré-candidatura é o deputado Pedro Kizai, como pré-candidato a deputado federal, a deputada Luciane, como pré-candidata a deputada estadual, o deputado Padre Pedro, também como pré-candidato a deputado estadual, e o meu nome também está colocado como pré-candidata a deputada federal. Uhum. Perfeito. Como que você, Karen, como presidente da sigla, que avalia essa aliança da esquerda em Santa Catarina com o Merizio, que vem de fora da bolha para ser o pré-candidato ao governador, a governador? Olha, eu avalio de uma forma muito positiva, né? Porque eu vejo o Merizio justamente como alguém que muda de posição, né? Ele fala publicamente que na outra eleição que já votou e já apoiou no Bolsonaro, mas que hoje mudou, que não gostou da forma como ele geriu o país, achou ruim e por isso ele mudou. Conheceu o presidente Lula, passou a admirar o presidente Lula e agora apoia o presidente Lula. Uhum. Inclusive, essa articulação foi feita pelo presidente Lula, Sim. né? E eu vejo que o nome do Gelson Merizio ela vem a agregar, vem a somar para frente da esquerda, né? E a ampliar a votação, sendo um possível nome muito forte aí para o governo de Santa Catarina. Você acha que essa divisão da direita entre Jorginho Mello e João Rodrigues pode fazer com que a esquerda, com que o Merizio vá ao segundo turno, como ocorreu lá em 2022? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que temos grandes chances e isso amplia o debate, né? Na medida Uhum. em que. Assim, essa eleição, Vitor, é muito importante que a gente usar esse meio Sim. aqui para falar que essa eleição de 2026 ela vai muito além do que uma disputa entre direita e esquerda. Na verdade, as pessoas, seria, se for falar isso, seria uma disputa entre extrema direita e esquerda, né? Mas, ao meu ver, é para além disso. É uma disputa entre uma sociedade civilizada e a barbárie. Então, é isso que está colocado hoje. E, nesse sentido, o Merizio, ele é alguém muito importante porque ele demonstra, né, o quanto estamos empenhados em manter uma sociedade democrática, civilizada, respeitosa, sem violência, né? Porque a gente tem de um lado uma ideologia que defende um Estado democrático de direito e de outro disputando pessoas que querem guerra, que querem entregar o nosso país para os Estados Unidos, que querem vender os nossos bens naturais, que são entreguistas, que querem privatizar as nossas estatais, que querem destruir os direitos trabalhistas, né, prejudicar a carreira dos servidores públicos. Então é isso que está colocado. E eu espero profundamente que as pessoas, não só da esquerda, mas que aquelas pessoas que têm dúvida ou que se posicionam ideologicamente mais à direita percebam o grande risco dessa eleição e que possam sim vir para o lado que defende a democracia. Uhum. E falando um pouco sobre as principais pautas defendidas pela senhora, pelo partido, as principais ideologias. Olha, eu
que o que mais o Partido dos Trabalhadores defende, a gente pode colocar em primeiro lugar a justiça social, né? Os direitos trabalhistas, os direitos das minorias, que são as mulheres, os indígenas, as pessoas negras, pardas, as pessoas com deficiência, a comunidade LGBT, o meio ambiente. Então, todas essas pautas, né, minoritárias são objeto de defesa do Partido dos Trabalhadores. Em relação às minhas Uhum. pautas que tu pergunta, eu colocaria como um ícone central das minhas pautas a defesa dos direitos das mulheres, porque é algo que eu faço há muitos anos, que eu trabalho como pesquisadora, como professora, como advogada, né? E pelo fato de eu ser mulher e sentir na própria pele, né, como é viver em um mundo que é preconceituoso, que ainda é machista, que ainda existe um tratamento discriminatório e diferenciado em relação às mulheres. Isso não são palavras Sim. minhas, né? Isso tem provas através de pesquisas. Ontem mesmo saiu dados, né, de diferença salarial das mulheres, que recebem ainda mais de 20% a menos do salário em relação aos homens. A gente tem os números que escalam de violência contra as mulheres, né? Uhum. Feminicídio, não só o feminicídio, mas outros tipos de violência também, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial, atendo muitas mulheres que sofrem violência patrimonial no divórcio, né, que o marido se desfaz dos bens para não fazer a partilha correta com a esposa na hora do divórcio. Violência vicária, que é através dos filhos, né, isso é muito comum também, atendo muitos casos assim. Então, essa é uma pauta central para mim, por eu ser mulher, por a minha maior inspiração ser a minha mãe, Uhum. né? Tenho a minha irmã, tenho a minha filha, enfim, todas as. E eu acredito muito, assim, que quando as mulheres tiverem mais espaços, a gente vai ter uma sociedade melhor, não só para mulheres, mas para os homens também, Sim. né? Você citou ali a questão do feminicídio e diversas outras violências, mas essas violências não são muito comentadas na mídia, falando assim, né? O que fica mesmo é o feminicídio que sai na mídia. Como é que você tem, na sua opinião, essa questão do feminicídio, que em Chapecó já teve 3 feminicídios, somente Só esse agora, mês, né? é, somente. No começo, agora já quase bateu o número do ano passado, né? E assim, ó, o feminicídio, ele é a última etapa da violência, né? Uhum. Então, antes de acontecer o feminicídio, acontecem vários outros tipos de violência. E aí, qual que é o problema, Vitor? Muitas vezes, assim, a pessoa que é vítima... Porque ninguém quer ser vítima de alguma coisa, Sim. né? Então, tem essa dificuldade. Primeiro, tem a dificuldade da pessoa perceber que ela é vítima. E ao perceber que ela é vítima, é difícil dela reconhecer isso publicamente, ou não publicamente, mas dentro do seio da sua família, né, ou algo assim. E por outro lado, quando ela se percebe, reconhece, é muito difícil também dela ser validada. Então, já aconteceu casos da pessoa me falar assim: olha, eu fui até a delegacia quando eu estava dando depoimento, a pessoa ficava meio que duvidando da minha palavra. Então, é muito comum a gente ouvir isso, Uhum. não só na delegacia, mas em outros espaços. A mulher muitas vezes é desacreditada, né? Então, todas essas coisas, elas contribuem para a violência. Mas eu quero destacar aqui, Uhum. Vitor, Pode algo que é falar. muito importante. O aumento desses canais digitais da, entre aspas, machosfera, né? Que a gente tem os red pills, os Sim. incels, aquele outro TGWO, algo assim, que são canais onde homens... na verdade, ali, o que acontece? O ser humano, em geral, seja homem ou mulher, nós temos as nossas frustrações, os nossos traumas, as nossas tristezas, as nossas alegrias, né? Sim. Mas ali eles. E aí a gente lida, cada ser humano lida com isso de uma forma, né? Alguns têm bons filtros mentais, outros não têm. Então, uns conseguem lidar bem com o problema, outros com mais dificuldade, né? O que a gente precisa, muitas vezes, é de um apoio psicológico, médico mesmo, que seja, né? Para a gente conseguir passar por fases na vida, né? Para saber lidar com as frustrações, com os problemas. Só que esses canais, eles pegam homens geralmente frustrados sexualmente ou com a sua vida amorosa, afetiva, Uhum.
E eles colocam na cabeça deles ali que a culpa disso é a mulher. Então isso vai criando um ódio contra as mulheres. E isso é a base da violência que a gente vê hoje também, Uhum. né? Porque ah, é necessário que a gente se responsabilize e não terceirize as coisas que acontecem na nossa vida, né? Só que, claro, é mais fácil, se der alguma coisa errada pra mim, eu dizer, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é... Mais fácil culpar a vítima, né? Ou tu culpar terceiros Sim. mesmo. Tu diz, aconteceu isso comigo porque o fulano fez isso. Mas assim, num relacionamento amoroso, sempre tem os dois lados, né? E ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas. Sim. Então, um relacionamento às vezes dá errado, mas dá errado entre aspas, né? Até eu lembrei aqui da minha filha um dia perguntou pra mim assim, que eu me separei do meu primeiro marido, né? Hoje eu tô com meu segundo marido faz 20 anos já aí, mas ela perguntou assim pra mim, mãe, o que que deu errado no teu casamento com meu pai? Eu disse, olha, filha, não deu errado. Deu certo por 8 anos que a gente ficou junto, muito bem, te criou, né? E te amou, te educou com todo carinho. Mas chegou no momento que a gente não queria mais ficar junto por N razões e decidiu se separar e continuamos te cuidando da mesma forma. Então, assim, não é que deu errado, né? Os relacionamentos, por motivos diferentes, eles podem acabar e as pessoas se distanciarem. Mas tem gente que não lida bem com isso e precisa culpar alguém. Sim. Então, assim, ó, esses relacionamentos, o, é, esses homens frustrados que não lidam bem com as suas frustrações, caem nessas redes aí e passam a culpar as mulheres de uma forma muito exacerbada, progredindo para um ódio e progredindo para uma violência física e até mesmo a própria morte dessa mulher, né? Até que o último caso de feminicídio aqui em Chapecó, algumas pessoas falam que o marido ali, o ex-namorado, não aceitava, né, o fim do relacionamento, né, daí... Mas até, que nem a senhora falou, né, o feminicídio é o último passo, né, o último ponto da violência, né? Geralmente é isso, né, Vitor? Geralmente o que acontece é a não aceitação do término do relacionamento, né? E aí, ao meu ver, tem um outro ponto também que a gente precisa Sim. destacar aqui, né? Eu, como advogada de mulheres, percebo isso, assim. Antes, o que, que o exercício do poder sobre a mulher era mais, entre aspas, natural. Ou seja, o homem dominava a mulher de uma maneira mais fácil, digamos assim, né, controlava ela, até porque a própria legislação, a nossa legislação aqui por muitos anos, por décadas, proibia mulheres de estudarem, de fazerem faculdade, de adquirirem imóveis, propriedades, de trabalharem, de Uhum. votarem, né, de jogarem futebol. As mulheres eram proibidas por lei de jogarem futebol. Então, é todo um contexto, né, de dominação da mulher. Então, o homem não tinha dificuldade de dominar essa mulher. Na medida que a gente avança os direitos das mulheres e começa a evoluir e começa a empoderar as mulheres, a fortalecer as mulheres e elas se sentirem capazes de dizerem não, de dizerem que não querem mais aquele relacionamento, de terem uma autonomia financeira, de terem os seus próprios trabalhos, profissões, o homem começa a perder esse poder, né, que ele Uhum. tinha. E aí ele passa a usar a violência para continuar exercendo esse poder. Então, ao meu ver, esse é um outro fenômeno, digamos assim, que está acontecendo. E isso que a gente precisa combater. E nesse ponto aqui eu chamo a atenção Uhum. para o descaso das autoridades públicas. Porque a gente até vê, né, alguma coisa, faz uma perfumaria aqui, outra ali, mas efetivamente a gente não vê uma ação. Sim. Por exemplo, o próprio governador do estado, né, que a gente tem uma lei federal hoje que obriga as delegacias especializadas em atendimento às mulheres a funcionarem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas até hoje não é isso que acontece. Então as delegacias estão fechadas entre, claro, elas abrem de segunda a sexta, do Uhum. meio-dia às 19, salvo o melhor juízo aí, mas eu acredito que seja esse horário ainda. Então, de manhã elas não estão abertas, nem à noite e nem final de semana, que é quando acontecem mais casos, né, de violência contra as mulheres. Então, para mim, isso aí é um recado para a sociedade que o governador não se preocupa nem um pouco com a vida das mulheres, né?
E, enfim, é uma série como é algo muito grave, a gente precisaria de uma força-tarefa, né? Envolvendo prefeitos, envolvendo o governador, né? A gente tem o Pacto Nacional que o presidente Lula lançou Sim. de combate e erradicação à violência contra as mulheres, mas a gente precisa que os gestores municipais e estaduais se engajem verdadeiramente nisso, né? Então, inclusive, a gente vê toda essa mortandade de mulheres e não vê se manifestarem publicamente. No mínimo, eles deveriam vir a público se manifestar publicamente sobre isso, né? Uhum. E como que a senhora avalia aqui em Chapecó esse combate à violência contra a mulher? Eu acho que o descaso é generalizado, tá? Uhum. E é por isso que Chapecó... Tu acabou de citar um dado, né? Sim. Neste mês, 3 mulheres foram mortas aqui em Chapecó. É esse o dado, né? Que tu Não, no ano. No ano. Acho que foram no ano. Desde janeiro. tá no ano. Tá, então tá. Mas enfim, é a mesma coisa, eu acho, ano passado já. Então é isso que Sim, assusta, né? mas é um número avassalador e as autoridades públicas têm que tomar uma atitude mais drástica, uma resposta mais imediata, né? Mobilizar com o Ministério Público, com a Guarda, com a PM, com a Defensoria, fazer campanha, enfim, são várias ações que têm que ser feitas, né? E aí a gente até vê alguma coisa ou outra mais para dar uma resposta, mas não para efetivamente combater esse crime. Então, eu não vejo, assim, o engajamento. E também, assim, ó, a gente não pode esquecer que depois de 2018 para cá, Santa Catarina ao menos duplicou o número de células neonazistas aqui no estado, né? Então, essa questão também vem ao lado desse dado aí, né? É notável, né, que tem aumentado o número de violência contra as mulheres. Então, a gente precisa que as autoridades públicas se mobilizem, né? Precisa que as organizações da sociedade civil, precisa que o Ministério Público, que a Defensoria, que todos, né, se unam para combater essa terrível chaga social que, que assim, ó, é complicado. Todo dia a gente vir falar o mesmo assunto, né? Sim, é verdade. E quanto quais seriam as sugestões, assim, o que que você acharia que poderia ser feito para melhorar esse enfrentamento à violência contra a mulher? Como eu falei, Vitor, são várias frentes, né? Precisa a questão judicial, Sim. né? Então, através das ações, punições, que sejam respostas mais rápidas, medidas cautelares, né, para proteção. Exemplo, às vezes a pessoa pede e não tem concedida a medida protetiva, né? Sim. Então, precisa ter no judiciário, né, uma atenção, talvez compor uma câmara para isso, né? Enfim, precisa ter uma atuação mais forte dos, dos prefeitos, né? Vamos falar aqui do nosso prefeito, ter locais para as mulheres que sofrem violência poderem se recorrer, né? Aqui em Chapecó tem, inclusive, né, uma casa que é destinada a isso, mas, enfim, precisa ter um estímulo para que a mulher procure ajuda, né? A parte da saúde mental, assim, eu acho que há um foco que tem que ser dado com muita ênfase Uhum. agora, não só relacionado ao caso da violência contra a mulher, mas geral, porque eu Sim. acredito que a saúde mental é um problema da nossa atualidade muito grave, né, relacionado a adolescentes, a trabalhadores, e essa questão das mulheres também. Então, o apoio dessa profissional, de uma psicóloga, de um assistente social, ao meu ver, ele é fundamental. Então, acredito que o município promovendo esse tipo de atendimento ajudaria bastante. A questão legislativa Uhum. também, ao meu ver, tem que. E aí, aqui, né? Eu sou professora de Direitos Humanos, sou professora de Direito Constitucional, presidente do Partido dos Trabalhadores, talvez até sofra algumas críticas por isso. Mas vou dizer, na minha visão, tem que endurecer as penas em relação ao feminicídio. Com Em certeza. relação à violência contra as mulheres, precisa ser mais duro, sim. Precisa a gente ter penas que faça coibir essa ação, né? Então, eu acredito que a gente precisa de várias frentes aí para buscar soluções para esse problema. E imediatas, né? Não Uhum. dá para a gente só ficar dando a notícia. A gente Sim. precisa ver essas ações aí efetivas, né? E quanto à questão da educação? Qual que são as suas avaliações, pautas? Olha, a questão da educação, bastante ampla Uhum. também, né?
Ao meu ver, a educação ela é a solução para grande parte dos problemas, né? Então, eu sou uma defensora dos professores, sou uma Sim. defensora da educação, sou professora também, né? E eu acredito que a gente precisa investir na carreira dos professores, porque se a gente quer ter uma educação de qualidade, a gente precisa ter o professor valorizado. E o professor valorizado é o quê? Ter cursos de capacitação, ter melhores remunerações, ter um ambiente de trabalho adequado, livre de assédio, né? Porque a gente sabe que a categoria dos professores é uma das que mais tem problemas de afastamento por síndrome de burnout. Uhum. Né? A síndrome de burnout é uma doença psicológica ocasionada em razão do excesso de trabalho. E então, valorizar o professor e, claro, prestar atenção no estudante, o que, que ele precisa, combater o bullying nas escolas. Né? Tem muitas crianças que são vítimas de bullying e isso precisa ser tratado ali também. A própria violência contra as mulheres precisa começar lá na escola, né? Tu perguntou antes, né? Sim. Quais as medidas? Uma delas é essa. Né? E aí a gente viu o governador também sancionar uma lei inconstitucional para permitir que os pais decidam se os filhos vão ou não participar de atividades curriculares que tratem sobre gênero. Então hoje assim, ó, a política ela virou parte de pessoas estão sei lá, problema mental assim que difícil de compreender, sabe, de denominar. Que estudar sobre gênero virou um problema. Falar a palavra gênero para eles é um problema. Né? Sendo que nós temos gêneros. Inclusive, a própria gramática tem gênero, o ser humano tem gênero. Né? E é importante estudar, é importante dialogar sobre isso, para evitar as violências mesmo. Né? Sim. Mas virou uma histeria coletiva, isso por parte de alguns, né? E aí a gente vê o governador aí proibindo, permitindo, né, que os pais proíbam os filhos de assistir aula. Então, é uma coisa assim, é um contrassenso total. É como se ele estivesse dando aval para cometer violência contra Uhum. as mulheres, né? Então, agora em relação à educação, não sei quais seriam as outras. Não, mas só só a sua avaliação sobre esse tema mesmo. Mas tem outra pergunta, outra questão que eu gostaria de falar, que é sobre que a senhora também comentou em relação a excesso de trabalho, burnout, essas coisas. E tem uma pauta da esquerda, que o PT também está muito ligado, que é a escala 6 por 1, né? O fim da escala 6 por 1. Qual que é a sua avaliação sobre isso? A escala 6 por 1? Isso. Olha, eu sou advogada trabalhista Uhum. também. E trabalhadora, né? Então, a redução da escala 6 por 1 é uma necessidade, né, para que a pessoa possa viver, para que a pessoa possa se capacitar, estudar, cuidar da família, né? Porque se a gente quer, Bruno, ai, desculpa. Se a gente quer, Vitor, combater a criminalidade, a gente precisa cuidar das famílias. Sim. E cuidar das famílias é ter pai, mãe, filho, pais, mães, filhos unidos, juntos, mais tempo, né? Tendo atividades de lazer, atividades familiares, podendo descansar também, né? Para evitar as doenças mentais e psicológicas que eu citei antes. Então, o fim da escala 6 por 1 é uma necessidade básica que vai repercutir numa melhor lucratividade para as empresas. Uhum. Existem vários países que já adotaram esse método e empresas brasileiras também que falam que só aumentou, porque a pessoa vai ficar mais feliz, mais disposta, com mais criatividade, mais descansada. Então, eu acredito que é muito importante. E o Partido dos Trabalhadores defende os trabalhadores, né? Uhum. Essencialmente, né? Então, a gente quer que o trabalhador tenha uma vida digna, uma vida com condições. E é importante dizer assim, ó, quando que surge o direito do trabalho, né? O direito, a gente fala em direito do trabalho quando termina, entre aspas, o trabalho escravo. Uhum. Então, quando eu tinha o trabalho escravo, não se falava em direito do trabalho no Brasil. Então, o direito do trabalho, ele significa um patamar mínimo civilizatório, como diz o Godinho, né, o ministro Godinho. É um patamar mínimo civilizatório dessa sociedade, que é assim, é uma sociedade que a Constituição permite a exploração do trabalho humano para lucratividade, mas esse limite, essa exploração tem um limite. Uhum. Qual que é o limite? É a dignidade humana.
Então, o que que é a dignidade humana na seara trabalhista? É tu respeitar a jornada diária e semanal de trabalho, pagar o salário, pagar 13º, pagar férias, pagar insalubridade se tiver que pagar. Então, os direitos básicos do trabalhador é o que estabelece um trabalho digno, Uhum. tá? Então, é isso que o Partido dos Trabalhadores defende também. Já para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, Karen, a senhora, como presidente do Partido dos Trabalhadores, acredita que o partido perdeu espaço nos últimos anos e trabalha para se recuperar, para ser protagonista em Chapecó? Eu posso falar sobre uma outra pauta antes? Pode. Tá, só Uhum. porque Pois o Lourenço edita. Não, é que eu esqueci de falar da pauta da saúde, que é uma... Ah, Quando tu pode falar. perguntou da minha pauta. Ah, sim, pode falar. Tá. Então, assim, Vitor, dentre as minhas pautas, eu gostaria de destacar a saúde. Por quê? Porque eu sou trabalhadora da saúde também. Atualmente não, mas já fui por muitos anos. Então, eu sou advogada hoje faz 18 anos, mas eu tenho uma primeira formação como técnica de enfermagem. Em razão disso, eu trabalhei numa clínica renal com pacientes com insuficiência renal crônica. Fui sargento de saúde do Exército e também trabalhei como servidora pública do Hospital Universitário de Santa Maria. Fui lotada na UTI adultos lá. Uhum. Então, eu tenho uma longa caminhada dentro, né, da área da saúde, dentro do SUS, conhecendo a realidade de pacientes que estão com problemas de saúde gravíssimos, né? Bem como conhecendo a realidade dos próprios trabalhadores da saúde, né? Então, eu sei o que que é trabalhar num lugar insalubre, com doenças, fazendo escalas de plantão, trabalhando feriado, trabalhando Natal, trabalhando Ano Novo, na meia-noite do Ano Novo, sabe? Já fiz isso muitas vezes. Sim. Então, assim, eu sei a dureza que é ser um servidor da saúde, que também a maioria dos servidores da saúde, dos servidores ou trabalhadores seletistas, são mulheres também. E também é um público que tem muitos problemas psicológicos também, né, de síndrome de burnout. E a outra questão de sensibilidade para mim em relação a essa pauta é a minha mãe é enfermeira, minha irmã é enfermeira, né? Eu tenho um livro sobre as pessoas transplantadas. Então eu defendo, né, que inclusive tem um projeto de lei tramitando o 4613, que é para ampliar os direitos da pessoa transplantada para que eles tenham os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Uhum. E nesse livro eu defendo isso, né, a extensão dos direitos da pessoa com deficiência para o transplantado. Uhum. Entendi. Então, a pauta da saúde é uma pauta aí uma bandeira que eu carrego com muito orgulho, com muita firmeza, com muita honra e dedicação. Porque esse profissional, ele é muito valoroso, ele é uma joia muito preciosa, né? Quem aqui nunca precisou, né, Isso é ir para verdade. um hospital, precisar de um atendimento, uma medicação, a importância de ser atendido, né, por um profissional. Então, para mim, é um grande carinho. E sem falar que a minha mãe, a maior referência que eu tenho como mulher, né? A minha mãe era dona de casa. Uhum. Aí ela. A história da minha mãe é muito bonita. Ela era uma simples dona de casa, tinha 3 filhos e o meu marido era brigadiano, que lá os PMs no Rio Uhum. Grande do Sul se chamam de brigadiano. E aí a mãe se viu naquela situação ali de bastante escassez da nossa família, né? Uma família com 5 pessoas. E aí ela decidiu estudar. Aí ela não tinha o primeiro grau, ela foi lá e fez pelo Instituto Universal, que eu acho que tu nem deve conhecer. Não. É, mas existia que tu fazia pelo correio, mandava. Aí ela concluiu o primeiro grau. Aí o segundo grau ela fez no Maneco lá, no Manuel Ribas, a escola lá em Santa Maria, praticamente junto com a minha irmã mais velha. E aí ela fez o curso de auxiliar de enfermagem. E ela disse, eu vou fazer um concurso. Saiu um edital de concurso, ela fez e passou. E aí ela, opa! Aí ela viu que ela Uhum. tinha capacidade, Sim. né? Que ela até então achava que ela não poderia fazer nada, né? Aí o meu pai falou assim: agora faz a faculdade de enfermagem. Ela, não, eu tô muito velha e tal. E aí a minha irmã dizia: não, mãe, faz. E meu pai também, eu lembro deles falando. E aí a mãe, sempre com aqueles bloqueios de que ela não Sim. poderia, né? Aí de tanto a gente falar, ela foi lá, fez, passou. Fez a faculdade, eu ajudei ela, eu tinha 8 anos e ela fazia os questionários, né, para estudar, pergunta e resposta. E aí eu lembro que ela chegava do plantão como auxiliar, chegava tipo 8 horas da manhã. Aí ela ia bater um bife
ou lavar roupa, eu lembro ela no tanque lavando roupa ou batendo um bife e eu lendo para ela as perguntas para ela estudar. Outras vezes, outras vezes eu lembro dela, ela dizia assim: "Ai, hoje eu vou precisar me deitar um pouquinho porque foi muito puxado o Sim. plantão. Vai lendo para mim", Preta ela me chamava, que era o Uhum. meu apelido. Aí eu ia lendo para ela. E às vezes ela dormia, ela pegava no sono, eu sacudia ela e dizia: "Mãe, acorda que tu vai ter prova, né?" Aí ela respondia. E aí, assim a minha mãe fez faculdade, assim ela se formou. Eu tinha 11 anos quando ela se formou. E ela disse: "Bom, agora eu vou fazer o concurso para enfermeira, né?" E aí Uhum. e a minha mãe Sim. é um crânio, ela é muito inteligente. E aí ela fez, passou, foi nomeada, né? E ainda foi chefe do pronto-socorro do hospital universitário lá. Então, assim, a minha mãe me deu um exemplo dentro de casa do que é superação, Sim. do que é, através de uma forma honesta, conseguir vencer na vida, porque eu acredito que ela venceu muito, assim, ela quebrou muitas barreiras, né, para a geração dela, né, que a maioria das mulheres são donas de casa, a idade dela, né, e ela foi uma desbravadora, né. Uhum. Então, assim, a minha ligação com a saúde vem da minha mãe, vem do meu trabalho, vem do meu sustento que eu tive por muitos anos, né, e vem de conviver, né, com esses trabalhadores aí, ver o tanto de dedicação que eles têm por essa área. Então, meu respeito e admiração e todo carinho aos profissionais da saúde. Eu, com certeza, serei alguém que sempre irei defender o serviço público, a saúde pública, a educação pública. Perfeito. E como pré-candidata a deputada federal, você como trabalha e vai trabalhar em eventuais eleições futuras, se eleger, para trazer o hospital universitário para cá, né, em Chapecó, que é uma pauta que já está bem adiantada, já tem em fase de projetos, coisa, escolha do local. Sim, eu já estou envolvida Uhum. bastante com isso, né? É um projeto que o deputado Pedro Kizai está à frente, que está batalhando por isso, todo o Partido dos Trabalhadores. Já tivemos reuniões aqui com o ministro da Saúde. Então, eu com certeza estarei engajada em todos os níveis, né? Seja legislativo, seja como uma articuladora política, dialogando com o ministério, com os demais deputados, com o poder executivo local, poder executivo estadual, enfim, todos os atores que são importantes, a própria Universidade Sim. Federal também, né, que é de suma importância nisso. A gente tem ótimo diálogo ali com os gestores ali da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, e com certeza será um grande ganho. Imagina, eu fui servidora do Hospital Universitário de Santa Maria. E agora Então, para mim é um grande sonho que a gente tem aqui, porque eu conheço de perto, de dentro, a importância do hospital não só para os pacientes, né? Mas assim, toda a formação acadêmica e não só de um ramo, porque são enfermeiros, são fisioterapeutas, são médicos, são engenheiros, são assistentes sociais, enfim, tudo, né, tudo, tudo nutricionista, farmacêutico. farmácia, enfim, né, a Uhum. parte da Sim. informática, todas as áreas se envolvem ali, a questão da pesquisa, a questão de melhorar a saúde aqui da nossa região, de sermos uma referência. Então, o hospital universitário, com certeza, é uma bandeira muito grande que eu vou carregar, porque está dentro da pauta da saúde, né? Sim, com certeza. E agora, para a gente finalizar já a entrevista, quanto ao protagonismo do partido em Chapecó, você acredita que possa voltar a ser protagonista como era lá nos anos 2000? Com certeza. O Partido dos Trabalhadores 2026 vai ter chapa cheia, né? Tanto de federal quanto de estadual. Aqui em Chapecó, aqui no Oeste, é a região que nós mais temos parlamentares eleitos da Assembleia Legislativa, né? Então, assim, a nossa região aqui é a mais forte do Uhum. Partido dos Trabalhadores no estado. Então, às vezes, as pessoas trazem algumas narrativas das quais a gente tem que ponderar. Eu vejo assim, o Partido dos Trabalhadores é muito forte aqui, é uma das regiões. Se a gente for pensar a proporção da votação do presidente Lula, que foi muito boa, nosso objetivo é aumentar. Claro que a gente está inserido dentro de um estado, né? A gente não pode desconsiderar o espectro do estado, né? Mas a gente tem uma região aqui. Agora, claro, a gente sempre tem que querer melhorar, né? Tem que avaliar como foi, o que aconteceu, o que pode ser revisto. Mas acredito sim, Vitor, que a gente Uhum. está num novo momento do Partido dos Trabalhadores aqui em Chapecó, uma nova composição,
com muita vontade de ampliar, com muito entusiasmo, valorizando quem já passou, valorizando as histórias, né, que vêm há muito tempo, resgatando militantes antigos, né? E também abrindo as portas para que novas pessoas venham fazer parte, sejam Uhum. a juventude, sejam outras pessoas, mesmo que não sejam da juventude, mas que queiram, que decidam vir fazer parte da política, serão muito bem-vindos, podem falar comigo, né? Que a gente quer dar visibilidade e fazer com que o Partido dos Trabalhadores seja um instrumento de melhorias da nossa cidade, da nossa região, né? Enquanto o Partido dos Trabalhadores de Chapecó. Então, estou muito esperançosa de que teremos boas notícias, de que teremos bons resultados, de que teremos um crescimento ainda maior do Partido dos Trabalhadores aqui em Chapecó. Perfeito, Karen. A gente agradece a sua participação aqui e o Diário do Iguaçu fica de portas abertas para novas oportunidades. Eu super agradeço, fiquei muito feliz, né? E contem comigo para fazer esses diálogos da política, falar sobre os direitos das mulheres, da saúde, da educação, né? E outros também que são tão importantes, né? Uhum. Que a gente precisa aqui melhorar rodovias, né? Hoje a gente não falou, mas podemos num outro Uhum. momento falar sobre os investimentos do nosso governo federal aqui, que são bilhões já no estado de Santa Catarina, né? Acho que isso também é importante uma hora. Com certeza. É uma pauta muito importante aqui para nossa região. Mas obrigada e um beijo para todo mundo. Esta foi a presidente do PT em Chapecó, Karen Machado, falando um pouco mais sobre o cenário de pré-campanha para as eleições de 2026, também pautas e ações defendidas por ela e pelo Partido dos Trabalhadores. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site deiregional.com.br. Em breve voltaremos com mais Talkings Day.